Glória a Deus. Quem tem a Bíblia, abra em Mateus capítulo 6. Vamos continuar falando da oração que Jesus ensina, aprendendo com a oração modelo. E domingo passado nós falamos de 6 pontos iniciais e hoje eu quero dar continuidade. Você lembra de domingo passado? A oração do Pai Nosso? Falamos que Deus é Pai. Falamos que Deus é nosso. Falamos também que o nosso Deus está nos céus, né? É para a gente então olhar e buscar a eternidade. Falamos que Deus, então, cujo seu nome é santo, o nome de Deus é santo. Também dizemos aqui que o nome do Senhor é Rei, Ele é Rei dos Reis, Ele tem que reinar a nossa vida. E terminamos então falando que seja feita a tua vontade. Temos que entrar dentro do plano que o Senhor tem para nós. Temos que então fazer a vontade de Deus, renunciando à nossa, para que então a vontade dele venha a ser, né, prioridade na nossa vida. Vamos fazer a leitura aí novamente de Mateus 6, capítulo 6, a partir aí do verso de número 9. Vamos reler, né, aí a oração, modelo a oração do Pai Nosso, e aí nós vamos então, a partir aí do seja feita a vontade de Deus, nós vamos então trazer as novas inspirações que o Senhor nos traz para hoje. Mas vamos ler todos juntos aqui. Portanto, vós orais assim. Todos juntos, igreja, vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler o 13 e o 14 também? Aí é o 14, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Coloca o 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Então vamos lá, igreja. Paramos aqui no versículo de número 11, né? Volta aí para o versículo 11. E aqui nós vamos então começar a lição de hoje. Você que marcou a 6 primeira, pode dar continuidade à 7ª lição. O que está em destaque aí no verso 11? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu acredito, irmãos, que já fomos ensinados pelo Espírito Santo, e você pode olhar para o versículo 34 de Mateus 6, o mesmo capítulo, Jesus nos mostrando para não se preocupar, para não ficar inquieto com o dia de amanhã. Então veja só, quando Jesus na oração disse o pão nosso de cada dia, ele está falando, irmãos, do pão diário. Ele está falando, irmãos, daquilo que precisa ser feito no dia, naquele momento, naquela pegada, naquela situação que você está passando, naquele momento. Quantas são as pessoas que estão, irmãos, presas? Vamos dizer que em um dos maus do século, você já ouviu falar, né? Ouvimos aí falar que é a depressão, é a ansiedade, perturbação, então existe vários, mas um deles que nós podemos destacar, pegando aqui o texto, Jesus está falando assim, não seja ansiosos. Agora uma perguntinha só para a gente interagir, irmão, olha para a pessoa que está ao seu lado, pergunta para ela assim, não responda, tá? Você é ansioso? Você tem sido ansioso? Porque Jesus está falando, irmãos, é o pão nosso de cada dia. Aí no verso 34, que eu pedi para a gente mencionar aqui, mas não lemos, e agora vamos fazer a leitura, o que Jesus está dizendo? Não vos inquieteis, pois pelo dia. Ele está dizendo, não se preocupa com amanhã, não fica inquieto com amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Aí Jesus diz, termina falando, basta cada dia o seu mal, a cada dia o seu problema. Só que o nosso erro é, a igreja, pegar o problema de ontem e trazer para o hoje, é pegar o problema de amanhã e trazer para o hoje. Então, tanto pegar o de ontem para hoje, ou pegar o do amanhã para hoje, tudo está errado, porque o Senhor está dizendo, olha, basta a cada dia, vivam hoje. Irmãos, uma coisa que nós temos que entender, que o que nos pertence é o hoje. O
amanhã nós nem sabemos se vamos estar vivos, nós não sabemos do nosso amanhã, nós não sabemos o que pode até nos acontecer daqui a pouco. Para que ficar preocupado? Deixar que essa preocupação venha te consumir, venha deixar sua vida mal para baixo. Tem gente que vive angustiada, aflita, irmãos, com as preocupações. Muitas pessoas que elas se mergulham na incredulidade do amanhã, porque elas vivem assim: hoje tá bem, dá para ir, mas amanhã, meu Deus, amanhã tem que fazer tanta coisa, amanhã tem tanto problema para se resolver, amanhã tem tanta luta para batalhar. Irmãos, viva o hoje. O amanhã, o que Jesus está dizendo, irmãos? O amanhã, olha só, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então vivam hoje, irmãos, coloque-se diante de Deus hoje: Senhor, eu quero aproveitar o dia hoje, eu quero fazer o dia de hoje um dia feliz, um dia bom, um dia produtivo, um dia abençoado. Irmãos, todos nós temos que então entender que nós somos o responsável de fazer o nosso dia ser melhor, fazer o nosso dia ser produtivo. O meu dia não foi bom. Olha para você ver como foi o seu dia. Você foi o culpado dele não ter sido bom. Então a gente precisa olhar que a oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo: o pão nosso de cada dia. A preocupação, irmãos, não pode ser, eu vou trazer o que ontem não resolvi, eu vou trazer o do amanhã que precisa. Não, cada dia, irmãos, tem que ser vivido aquele momento. Amém? Eu me lembrei, irmãos, daquele povo que estava no maná, lá no deserto, e Deus dava providência com o maná. E eles estavam guardando, lembra da história? Guardando o pão para o outro dia. E aí quando no outro dia eles pegavam lá o pão que eles tinham guardado, como estava o pão? Alguém lembra da história? Podre, estragado, não prestava. O que Deus estava ensinando para aquele povo, irmãos? E hoje também serve para nós. Deus está nos ensinando a confiar nele de forma diária. Ele está nos mostrando que Ele nos sustenta, que Ele cuida de nós diariamente. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Diga assim: o nosso Deus, Ele nos sustenta. Diga: Ele cuida de nós diariamente. Irmãos, a cada dia você tem a provisão de Deus, a cada dia você tem o sustento de Deus, a cada dia você tem o cuidado de Deus sobre a sua vida. E quando a gente fica, irmãos, preso no amanhã ou no ontem, a gente fica mal. Então Jesus aqui está dizendo, o pão nosso de cada dia. Ele está ensinando, irmãos, aprenda a confiar em mim, o hoje, o agora, é o momento, é o já que nós temos que atentar. Amém, igreja? Então não leve os problemas de hoje para amanhã. Tudo que nós temos é o hoje, é o agora. Vamos fazer o nosso melhor agora. Vamos fazer tudo que a gente pode agora. É hoje, é já, irmãos, no dia a qual estamos vivendo. Amém, igreja? Então a sétima lição qual é? O pão nosso de cada dia. Amém? Vamos para a oitava lição, no verso de número 12. O que está escrito aí no verso 12, Mateus 6? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então agora a questão está sendo tratada sobre o perdão. E eu vejo aqui, irmãos, que olha só, se fosse só a questão de perdoar as nossas dívidas, eu acredito que já seria fácil resolver a questão do perdão. Só que aí, como diz, o caldo engrossa, a porca, ela enrosca ali, ela aperta, quando Jesus ele está dizendo, assim como eu te perdoei, você também tem que ser aquela pessoa que perdoa. Se fosse só, irmãos, o momento ali da gente liberar o perdão por causa de uma dívida ou uma coisa rasa, seria fácil. Como eu disse, a coisa aperta quando, irmãos, pisa no nosso calo, quando muitas vezes a gente não dá o braço a torcer. Tem gente que diz assim, eu não perdoo e não perdoo mesmo. Tem gente que diz assim, eu já ouvi tantas pessoas que falam assim, eu sou aquele tipo de pessoa, errou comigo uma vez só, depois, esquece, não perdoa de novo. Já viu gente assim, irmãos? Aí a gente olha para a Bíblia, que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Que perdoa uma vez só, ou nem perdoa? Porque eu vejo, irmãos, o Pedro sistemático, com temperamento, ali, irmãos, explosivo, lá em João 18:10, a Bíblia fala que ele pega a espada e faz o que com a orelha do soldado?
corta a orelha. Eu fico imaginando, será que ele virou a orelha mesmo? Ou se não, o pescoço, para acabar de vez? Talvez ele errou o pescoço e acertou a orelha, para ver como que estava, irmãos, o temperamento de Pedro. Está aí na Bíblia, ó. E Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do seu servo era Malco. Então veja só que a gente vê esse Pedro, irmãos, explosivo, a gente vê esse Pedro que tem um temperamento forte, ele fazendo uma pergunta para Cristo, lá em Mateus 18, 21, coloca na NVT, por favor, olha comigo aí, irmãos, Mateus 18, 21, o que está escrito aí? Na NVT, olha aí. E então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Entenda, irmãos, que não é a questão de quantidades, tá? E que Jesus está nos ensinando aqui: quantas vezes for necessário perdoar, perdoe. Porque senão teria gente que fala assim: 70 vezes 7, porque Jesus vai responder, né? Não é 7, mas 70 vezes 7. Aí tem gente que fala assim, né? 70 vezes 7, 490, tá bom, eu vou perdoar, vou estar contando, marcando a minha caderneta, né? E depois, na próxima, eu não perdoo mais. Então Jesus não está falando sobre números de perdão. Jesus está falando, irmãos, que é necessário perdoar quantas vezes for preciso. E a gente precisa entender, irmãos, que mesmo Pedro sendo explosivo, sendo aquela pessoa com temperamento forte, ele teve que se enquadrar naquilo que Cristo estava ensinando. Mas hoje em dia tem gente que ela se apoia, não, mas é porque eu tenho um temperamento forte, é porque a minha criação foi diferente, então você não se converteu, porque a conversão é transformação de vida. Eu posso ter tido um passado, irmãos, de temperamento forte, pesado, mas Cristo, quando nós se convertemos, Ele nos transformou, Ele nos mudou. Veja quantas pessoas, irmãos, que no passado, antes da conversão, não podia a pessoa olhar torta para ela, que ela já estava assim: o que foi? Quem está me olhando? Já partia para a briga, para o soco, para a discussão. Mas quando então encontrou Jesus, irmãos, a pessoa agora está mansa. A pessoa está branda, a pessoa está ali tranquila. A pessoa fala assim: mas eu não te reconheço, o que aconteceu? Ficou frouxo? Não, Jesus me transformou. Irmãos? É o Evangelho. E a gente vê o Pedro, ele se enquadrando, entrando diante daquilo que o Senhor está ensinando no Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós também perdoamos os nossos devedores. Então nós precisamos, igreja, entender que o perdão é necessário. Mas eu já perdoei tantas vezes, eu já perdoei, essa pessoa não merece mais. Nunca foi merecimento, irmãos, porque se a gente olhar para a palavra, nós não merecíamos o perdão de Deus, e mesmo assim Ele decidiu nos perdoar e liberou o perdão para nós, e assim nós fomos perdoados. Marque aqui, já vamos voltar aqui, vamos para a leitura aqui, eu quero ler com você aqui Mateus 18. Mateus 18, o verso 31. Mas eu gostei da versão NVT. Eu vou fazer aqui com você essa leitura aqui, da NVT na Bíblia aqui, que ela traz, irmãos, mais detalhado. A frase final que Jesus disse aqui, na NVT me chamou mais atenção, e eu quero ler com você aqui. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 18, o verso 31. Mateus 18, 31. Você lembra dessa parábola? Essa parábola conta, irmãos, a história, de um servo que ele tinha uma dívida. Só para você entender, irmãos, sobre valores, tá? É só para ficar fácil a compreensão. Vamos colocar que esse servo devia aí 60 milhões. E o outro servo que quando a gente lê, vamos dizer que ele devia 100zão, né? Um 60 milhões e outro 100zão. Aí a história vai se encaixando. Olha só, quando outros servos, os companheiros deles, viram que isso, ficaram muito tristes, foram ao seu senhor e lhe contaram tudo que havia acontecido. Então o seu senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado de 60 milhões, tá? E disse: servo mau, eu te perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro, que devia, sabe quanto? 100zão. Como tive misericórdia de você. Veja, irmãos, a gente quer o perdão de 60 milhões, mas quando é pra gente perdoar 100zão, a gente não perdoa.
Está vendo como que é o ser humano? A gente quer ser perdoado, mas quando é para a gente perdoar, irmãos, coisas mínimas, a gente engrossa o caldo. Não perdoo. É para ir para a forca, vai para a forca. É para acabar com a sua vida, eu vou acabar com a sua vida por causa de 100. Aí continuei. E irado o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. Agora aqui já não é mais a parábola, aqui a gente já entende que, irmãos, a coisa é com Deus. Vamos ler novamente? Assim também Deus, nosso Pai Celestial, fará com quem, igreja? Com vocês, comigo, conosco, se recusarem a perdoar de coração seus irmãos. Agora, irmãos, cada um deve analisar a sua vida. Como está a questão do perdão para você? Diante de tudo isso que nós estamos falando aqui do perdão, eu vejo que o perdão, irmãos, ele é uma bênção condicionada. Sabe o que é isso? Para você receber, você tem que dar. Tem gente que não entendeu. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: o perdão é uma bênção condicionada. Diga assim: para você receber, você tem que dar. Amém, igreja? Então você não recebe perdão se você não planta o perdão. Você não vai ser perdoado, irmãos, se você não perdoa. Vamos melhorar a frase, irmãos, agora subindo para nós? Diga comigo: eu serei perdoado no mesmo nível que eu perdoar. E aí? Será que você tem sido perdoado por Deus? Será que Deus tem te perdoado porque você tem liberado perdão? Se você não tem liberado perdão, seja para quem quer que seja, um familiar, um marido, a esposa, o filho, o pai, mãe, um colega, né, de trabalho, um vizinho, alguém que te passou para trás, alguém que te passou a rasteira, alguém que, né, te fez perder bens, que fez você chorar, que fez você viver dias maus. Não, essa pessoa não perdoa, não. Essa pessoa eu nunca vou perdoar ela. O que vai acontecer, igreja? Também nós não somos perdoados por Deus, porque o perdão é uma bênção condicionada. Eu só vou receber se eu dou. Eu só vou ter se eu planto. Quem planta, colhe. Por que muitas pessoas, irmãos, vivem, né, mal? Porque a falta do perdão, irmãos, é prejudicial a ela mesma. Porque a pessoa que não perdoa, ela fica com o coração aflito, apertado, angustiado. Ela fica com o coração mal, enquanto a outra pessoa que não foi perdoada, ela está vivendo a vida, irmão, sorrindo, ela está prosperando, ela está trabalhando, e a pessoa que não perdoou, ela está ali oprimida, abatida, né, remoendo, angustiada. Então o maior prejudicado, irmãos, é a própria pessoa que não perdoa. E não é só a questão aqui na terra, é a questão que nós vamos ter um reflexo aonde, irmãos? Vamos dizer assim, né, no dia do juízo. Porque olha o que Jesus está falando aqui, ó. O que a palavra do Senhor está dizendo, né? O nosso Pai, quem que é o nosso Pai? Celestial, né? O nosso Deus. Ele fará isso com você, se você recusar a perdoar de coração. Tem que ser de coração. Porque tem gente que fala, irmãos, de boca, eu te perdoo. Mas a primeira coisinha ela quer jogar na cara. Ela quer, né, descontar, ela quer apontar ali o seu erro, a falha que havia a pessoa cometido. Não, tem que ser de coração. O perdão é uma decisão. Quando eu decidi perdoar, Deus decidiu, irmãos, nos perdoar. Se olhando lá para a palavra, eu sempre falo isso. A humanidade estava perdida, mas em João 3,16, Deus decidiu amar a humanidade que estava perdida. E o que ele fez? Por amor a nós, Ele enviou Jesus para nos salvar, perdoando os nossos pecados. Amém, igreja? Então, o perdão aqui é muito sério, irmãos. Se tem alguém que você ainda não perdoou, perdoe, libere o perdão. Liberar o perdão não quer dizer que você vai ter novamente o convívio, né, com aquela pessoa, que você vai ter que obrigatoriamente estar no mesmo ambiente que ela, né, estar com ela todas as horas. Não, eu te perdoo, vida que segue, né? Estou liberando o perdão. Liga para aquela pessoa, né, vai até ela ou lhe mande uma mensagem, libera o perdão, porque, irmãos, se nós não perdoarmos, guarda isso, irmãos, o perdão é uma bênção condicionada. Para receber, eu tenho que dar. Não adianta eu querer o perdão de Deus, quando então eu não perdoo as pessoas. Essa é a oração do Pai Nosso. Perdoa-nos, olha, assim como nós
perdoamos os nossos devedores. Você viu ali, irmãos, na parábola? A gente quer o perdão dos 70 milhões, mas quando é 100, a gente não quer perdoar. Então que a gente olhe diferente sobre o perdão. Essa frase aqui, né, ela é marcante. Assim meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. Amém, igreja? Se você não tem conseguido, que Deus te ajude a liberar o perdão. Como foi para José. José, você vai ver que ele fala no nascimento do primeiro filho, né? Deus me fez esquecer, Deus me fez perdoar o que os irmãos, o que o pai fez com ele lá atrás. Deus me fez esquecer, Deus me fez. Aqui eu vejo, irmãos, que tem gente, como o caso de José, por si própria ela não conseguia, mas foi até Deus e Deus deu a ela a condição de perdoar. Amém, igreja? E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho, toda a maldade, toda a ruína, né, que a casa de meu pai fez comigo. Aí você vai olhar, o que os irmãos de José fez com ele? Primeiro humilhou, né? Eu acredito que, irmãos, né, ali por sempre querer o mal para José, vendeu, revendeu, colocou ele na cisterna, fez tanta maldade, e o José superou isso, com a ajuda de Deus. Deus me ajudou, Deus me fez perdoar, Deus me fez esquecer tudo aquilo que eles fizeram comigo. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado que Deus nos ajude a perdoar quem quer que seja. Amém? Vamos para o outro ensinamento, o nono, Mateus 6,13. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Vamos pegar a parte inicial aí do 13. Não nos induza à tentação. Então a questão agora é o quê? O nono ensinamento é o quê? A questão de tentação. Sabe qual é o significado, irmãos, da palavra tentação? Se você dividir ela, você vai entender. Tentação é a tentativa do inimigo para te derrubar, para te invadir alguma área da sua vida. E eu vejo, irmãos, tem gente que às vezes ela confunde as coisas. A tentação não é o pecado. A tentação, você está sendo tentado ainda, né, a fazer aquele erro, a cometer aquela coisa que desagrada a Deus, para que então você venha pecar contra Deus. Até então a tentação não é pecado, a tentação é uma tentativa do inimigo contra a nossa vida. Amém? Você pode repetir isso comigo? Porque tem gente que não sabe, né? Tem gente que já sabia isso. Diga assim: tentação é a tentativa do inimigo para me derrubar, para invadir a minha vida, para tentar que eu transgrida contra o meu Deus, que eu peque contra o meu Deus. É uma tentativa do inimigo, é uma tentativa do maligno. E veja, irmãos, quantas são as pessoas que estão sendo tentadas a desistir da vida? Quantas pessoas são tentadas a desistir da chamada, do propósito, daquilo que Deus os chamou, aquilo que Deus confiou na sua mão? Veja que tem gente que a tentação está forte, tudo está, né, irmãos, a favor para ela parar, ela desistir, ela jogar tudo para o alto. O que o inimigo está fazendo, igreja? Está tentando. Ele tenta um dia, ele tenta outro dia, até que a pessoa ceda, até que a pessoa ela abre mão, né? Essa tentação, eu vou fazer o que, né, o inimigo quer. Então veja que nós temos que ter uma luta diária, né? Uma luta, irmãos, que nós temos que então estar para vencer a tentação. Eu vejo que o remédio para vencer a tentação é vigilância e vida de oração. Se a gente não abrir os nossos olhos, vigiar e orar, irmãos, a tentação vai nos vencer. Vai, irmãos, nos passar a rasteira. Tem gente que fala assim: como vencer a tentação? Vigia, abre os olhos, esteja atento, né? Ore, tenha uma vida de oração, e assim você vai estar sempre, irmãos, resistindo à tentação. A tentação vem forte, mas eu estou vigilante. A tentação está forte, mas eu estou em oração. Essa tentação não vai me vencer. Amém, igreja? Então alguns estão sendo tentados na desistência de algo, na vida, dos sonhos. Quantos irmãos têm lindos e grandes sonhos, mas o Satanás está tentando fazer ela desistir, abrir mão daquele sonho, né? Daquela promessa, daquele planejamento que Deus tem. Veja que muitas são as pessoas que a tentação é forte contra a vida dela, é intensa, irmãos, porque se a pessoa não for vigilante, ela não tiver uma vida de oração, mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer? Ela vai ceder, a tentação vai vencer ela.
e ela vai acabar se entregando. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 4,15. Hebreus 4,15. Já voltamos aí. Mas diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que com nós, olha aí, em tudo foi tentado, mas sem pecados. Veja que Jesus sofreu, irmãos, fortes tentações. Lembra de Cristo lá no deserto? O que estava acontecendo lá no deserto? Satanás estava tentando. Veja, tentando. Foi 3, 4 outras tentativas. Jesus cedeu? Não, porque ele estava, irmãos, vigilante sob a palavra. Veja que o diabo estava tentando. Olha, isso aqui, o que Hebreus nos mostra, isso aqui é forte, irmãos. Porque às vezes a gente fala assim: não, só eu que sou tentado. Não, é você, eu, é todos nós. Pois o próprio Cristo foi tentado, mas mesmo sendo tentado, ele não pecou. Ele não cedeu, ele não se entregou. Então, irmãos, a gente olha para a palavra e se encoraja com uns versos desse, né, que o Espírito Santo está nos dizendo assim: se ele conseguiu, Paulo fala que nós também podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu posso também resistir à tentação, eu posso também vencer essa tentação. Amém, igreja? E outras pessoas estão sendo tentadas, irmãos, a abandonar sua casa, a abandonar a sua família. Quantas pessoas já tiveram o desejo de sumir? Vou sumir de casa, eu vou sumir dessa igreja, eu vou sair, eu vou sem rumo. O que é isso? Tentação forte. Cuidado, irmãos, vigilância, oração, para que o diabo não venha fazer com que aconteça o que você está sendo tentado. Você que está diante desta tentação forte, ou qualquer outra tentação, irmãos, oração e vigilância. E olha, a palavra de Deus, essas 3 coisas, oração, vigilância, oração e palavra de Deus, não pode faltar para a gente então vencer a tentação. Amém, igreja? E ele tenta com o quê? Com desejo. Quantas pessoas que são tentadas, com desejos, com vontades, com ideias? Vem tanta ideia, irmãos, que a pessoa é tentada no pensamento, nos desejos, nas vontades. Mas nós temos que resistir ao diabo. Nós temos que resistir, irmãos, a essa tentação. Porque a oração do Pai Nosso, qual é? Lembra? Não nos induza a tentação. Senhor, eu vejo que Cristo está nos ensinando assim: nós temos um Deus que nos livra da tentação. Nós temos um Deus, servimos um Deus que segura pela nossa mão, e Ele é capaz, irmãos, de nos poupar e não nos deixar ser vencido pela tentação. Amém, igreja? Então que você faça sempre essa oração a Deus: Senhor, não me deixe cair na tentação. Amém? Para terminar, a 10ª lição aí da oração do Pai Nosso, qual é? Ainda no versículo 13: mas livra-nos do mal. Repete de novo: mas livra-nos do mal. Veja que a 10ª lição é, irmãos, que nós temos um Deus que é capaz de nos poupar, de nos esconder, de nos livrar do mal. Aqui eu vejo, irmãos, a importância de todos os dias, antes de você sair de casa, no seu devocional, fazer essa oração. Porque nós não sabemos o que está nos preparado para aquele dia. Um acidente, uma ação maligna, um laço. Lembra da oração o Salmo 91, a gente fala que é o Salmo da proteção, né? Salmo 91, 3, coloca o 3 aí. Olha aí, igreja: porque Ele te livrará. A oração de Mateus 6 está dizendo, livra-nos do mal. Irmãos, se você não faz, passe a fazer. Está correndo grandes riscos de algo acontecer, porque você não ora a Deus: Senhor, me livra do mal de hoje, que está preparado, o laço do passarinheiro, as pestes perniciosas, as tentações, as obras do inimigo. Veja que a gente precisa, irmãos, estar sempre pedindo: Senhor, me livra do mal. Senhor, livra a minha família do mal, livra a esposa, livra o marido, livra os filhos do mal, porque nós temos um Deus que nos livra de qualquer mal. Amém, igreja? Então daí, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal.
Eu lembrei aqui, irmãos, de 1 Crônicas 4, o verso é o 9 e o 10. Lembra da história de Jabes? Eu vou resumir aqui lendo com você o 9 e o 10. E foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. O que Jabes fez? Invocou a Deus, dizendo: se me abençoares muitíssimos, e os meus termos amplificares, e agora, e a tua mão for comigo, e fizeres de que do mal não seja aflito. E agora, igreja, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Embora seja rico esse texto de muitas inspiração, vamos pegar só a parte final, porque é o assunto, né? Qual foi a oração, qual que foi a invocação de Jabes a Deus? Me livra do mal, não deixe que esse mal me atinja. E o que aconteceu, igreja? A parte final, e Deus respondeu, concedeu o que ele tinha pedido. Peça a Deus, irmãos, em oração, livrar você do mal. Peça a Deus para livrar a sua família do mal. O nosso Deus, Ele nos livra, Ele nos poupa, Ele nos guarda, Ele nos faz no esconderijo, irmão, do Altíssimo nós estamos. Quando então nós temos no coração, meu Deus vai me livrar de todo mal, o meu Deus vai me livrar desse laço do inimigo, dessa cilada do inimigo, dessa obra do inimigo, dessa atuação de inveja, olho grande, essa maldição, essa palavra pesada, torpe contra a minha vida, não vai me atingir, porque eu tenho um Deus que me livra de todo o mal. Amém, igreja? Então esse é o nosso Deus, que nos livra de todo o mal. Amém? Está aqui, irmãos, 10 lições com base na oração do Pai Nosso, que a gente não seja apenas ouvinte, mas vamos viver. Senhor, eu quero viver, eu quero praticar, eu quero estar no meu dia a dia, essa oração modelo que o Senhor está nos mostrando. Amém? Fique em pé, vamos orar? Deus abençoe você da internet, compartilhe esse vídeo, manda para os seus familiares, amigos, certamente a atuação de Deus vai alcançar o coração desta pessoa.